O erro invisível que sabota tudo. Napoleon Hill não escreveu Pense e Enriqueça para ser um livro de leitura passiva. Ele construiu uma espécie de mapa mental, onde cada capítulo é um degrau que, se você pular, não chega ao topo. O problema é que a maioria lê como se fosse um romance. Passa página após página, acha bonito, sublinha frases, mas não aplica de forma prática e disciplinada. E aqui está o ponto. O maior erro de quem lê esse livro é confundir conhecimento com transformação. A pessoa acredita que entender já é suficiente para ser. Mas no mundo real, saber não muda nada. O que muda é agir com base nesse saber. Hill foi claro. O poder está na ação persistente, orientada por um desejo ardente e sustentada por um plano definido. Quando você lê o livro e apenas imagina sua vida melhor, sem transformar isso em tarefas diárias, está apenas alimentando uma fantasia. E pior, esse comportamento cria um vício mental perigoso, o vício da falsa produtividade, onde a mente se engana acreditando que está avançando apenas porque está ocupada pensando sobre o assunto. Outra armadilha é achar que a lei da atração é só sobre mentalizar. Hill nunca falou que riqueza vem só por pensar. Ele falava sobre uma combinação poderosa, pensamento direcionado, plus, emoção intensa, plus, ação constante. Quando você lê, entende a teoria, mas deixa a ação para quando se sentir pronto, está ignorando a essência. O resultado, dias, meses e até anos se passam e nada muda. O erro invisível é este: falta de aplicação prática imediata e consistente. Você precisa criar um sistema que traduza cada capítulo do livro em hábitos e atitudes diárias. Por exemplo, se o capítulo fala de desejo ardente, o que você faz hoje de forma tangível para fortalecer esse desejo? Se fala sobre planejamento organizado, qual é o seu plano escrito para alcançar o que quer? Hill dizia que um objetivo sem plano é apenas um desejo. O maior erro é justamente ficar preso no desejo, achando que ele, por si só, vai atrair a riqueza. Não vai. E aqui entra o segundo fator. Muitos esquecem que o livro é também sobre autotransformação interna. Não adianta criar um plano se você ainda carrega crenças de escassez, medo do fracasso ou resistência a mudanças. Essa parte é dolorosa, porque exige olhar para si com brutal honestidade. É mais fácil culpar a economia, o mercado ou a sorte do que admitir que o que falta não é conhecimento, mas disciplina e alinhamento interno. A verdade é que o maior erro não é não entender o livro, é entendê-lo e não se tornar a pessoa que ele descreve. Você precisa incorporar cada princípio até que ele se torne parte de quem você é, não apenas algo que você conhece. Quando Hill fala que os pensamentos são coisas, ele está dizendo que cada pensamento molda a sua identidade. E é essa identidade que define suas ações e resultados. Ou seja, se você pensa como alguém pobre, age como alguém pobre, decide como alguém pobre, e o universo responde na mesma frequência. Corrigir esse erro exige 3 passos imediatos: transformar conhecimento em ação diária, monitorar e ajustar seu progresso constantemente e alinhar sua identidade com o sucesso que deseja. Isso significa que se você quer enriquecer, precisa agir como alguém que já está nesse caminho, não como alguém que apenas sonha com isso. Nos próximos tópicos, vamos destrinchar como aplicar cada princípio do livro sem cair na armadilha da passividade e como criar um sistema para que você viva, pense e enriqueça na prática, até que os resultados sejam inevitáveis. Do desejo ardente ao plano inabalável, quando Napoleon Hill fala sobre desejo ardente, ele não está se referindo a um simples querer. Ele está falando sobre um estado emocional tão intenso que se torna impossível aceitar qualquer resultado diferente daquilo que você decidiu conquistar. A maioria dos leitores lê essa parte, sente um impulso inicial.
mas deixa que ele se esfrie em poucos dias. E é aí que começa a diferença entre quem transforma a vida e quem apenas sonha. O desejo ardente precisa ser alimentado como uma fogueira, e isso não acontece sozinho. Você precisa criar um ritual diário que reforce essa chama. Muitos pensam que é apenas repetir afirmações pela manhã e pronto. Mas Hill foi além. Ele falava de escrever o objetivo em detalhes, ler em voz alta todos os dias, sentir a emoção de já ter alcançado e, principalmente, agir. Porque desejo sem ação é fogo que não aquece, luz que não ilumina. Quando você transforma esse desejo em um compromisso escrito e o revisita constantemente, ele deixa de ser apenas um pensamento e se torna uma ordem para a sua mente subconsciente. O erro aqui é que muitos se contentam com a empolgação inicial e não estabelecem mecanismos para manter essa energia. É como comprar sementes raras e nunca plantá-las. Mas desejo ardente sem plano é como um barco à deriva. Hill dizia que cada meta precisa de um plano definido e persistente. Isso significa que você deve detalhar quais passos tomar, quando tomar, como medir o progresso e o que fazer se algo der errado. A maioria se perde porque espera que o caminho apareça sozinho, quando na verdade é o planejamento que abre as portas. E planejamento não é algo que se faz uma vez e deixa na gaveta. Ele é vivo, mutável e precisa de ajustes constantes. Se hoje seu plano não está funcionando, não é motivo para desistir, é motivo para recalibrar. Hill falava que a persistência é a ponte entre o desejo e a realização, e que muitas vezes é no ajuste fino que as oportunidades aparecem. Outro detalhe ignorado é que pense e enriqueça não é sobre enriquecer apenas financeiramente. Hill construiu princípios que funcionam para qualquer área da vida: relacionamentos, saúde, propósito. Mas todos têm uma base comum: a clareza. Se você não sabe exatamente o que quer, sua mente não sabe o que buscar. Aqui está uma prática. Escreva seu objetivo como se fosse uma ordem para um funcionário extremamente eficiente, mas que só faz o que está escrito. Seja específico. Não diga apenas, quero ganhar mais dinheiro. Diga, quero gerar X reais por mês até tal data, através de tal atividade, oferecendo tal valor às pessoas. A clareza afasta distrações, e quando combinada com desejo e plano, cria um foco quase imbatível. Hill também alerta para os sabotadores internos. E aqui entra outro motivo pelo qual muitos leitores fracassam. Eles ignoram que, antes de avançar, precisam vencer seus fantasmas do medo. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Esses medos atuam como freios invisíveis. Você pode ter um objetivo claro e um bom plano, mas se no fundo acredita que não merece ou teme o julgamento dos outros, vai se auto-sabotar. Isso se manifesta em procrastinação, decisões erradas e desistências prematuras. A solução está em expor esses medos, escrever sobre eles e substituí-los por convicções fortalecedoras. E não podemos esquecer da importância da associação com outras mentes. Hill fala sobre o mastermind, a união de duas ou mais mentes em harmonia para criar um poder que nenhuma delas teria sozinha. É aqui que muitos falham. Tentam trilhar o caminho sozinhos, sem mentores, sem pessoas que compartilhem a visão. O resultado é que nos momentos de dúvida não tem ninguém para reforçar a fé e a clareza. Uma rede de apoio estratégica não só mantém o foco, como abre portas que você nem sabia que existiam. O ponto crucial desta parte é entender que o maior erro não está apenas na falta de ação, mas na falta de um sistema que una desejo, plano, persistência, superação de medos e conexões certas. Não basta ler o livro, é preciso viver o livro. Imagine que cada capítulo é uma peça de um motor. Se faltar uma, ele não funciona.
Muitos querem o resultado de um motor completo, mas só montam metade dele. Hill sabia disso e por isso deixou pistas em cada página para que o leitor comprometido montasse sua própria máquina de criar riqueza. Se você quer sair do grupo que apenas entende e entrar no grupo que realiza, precisa transformar a leitura em prática imediata. Pegue o que você leu hoje e pergunte: o que posso fazer agora, neste exato momento, que me aproxima do meu objetivo? Se não houver ação, não haverá transformação. E como Hill dizia, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas apenas se essa crença for seguida de ação consistente e direcionada. Na próxima parte, vamos entrar na aplicação prática de cada princípio de forma sequencial, como um roteiro diário, para que você nunca mais caia na armadilha de ler, se inspirar e não fazer nada. E é aqui que começa a verdadeira mudança, transformar ideias em realidade palpável. O roteiro diário para viver, pense e enriqueça. Agora que entendemos que o maior erro é transformar leitura em um ritual passivo, sem ação concreta, vamos criar um roteiro prático. Esse roteiro serve para qualquer pessoa que queira colocar os princípios de Napoleon Hill em movimento imediatamente. Não é sobre ler mais, é sobre fazer mais. Hill escreveu que o ponto de partida de toda conquista é o desejo, mas também deixou claro que esse desejo precisa ser organizado em uma estrutura. Então, todas as manhãs, antes de começar seu dia, você deve iniciar com um processo de alinhamento mental. Primeiro, releia a declaração escrita do seu objetivo, que deve ser clara, mensurável e ter um prazo definido. Ao ler, não apenas leia as palavras, visualize o cenário pronto, sinta a emoção, imagine os detalhes. Esse exercício não é para motivar, é para treinar o subconsciente a aceitar como real aquilo que ainda não aconteceu. O cérebro não distingue imaginação de realidade quando a emoção é forte, e é essa confusão positiva que cria novas conexões neurais. Depois, transforme esse objetivo em 3 ações concretas para o dia. Nada grandioso, apenas 3 passos que, se repetidos consistentemente, inevitavelmente o levarão ao resultado final. Pode ser uma ligação importante, um estudo específico, uma criação de conteúdo, um ajuste de estratégia. O que importa é que sejam ações de impacto direto, não atividades de preenchimento de tempo. Isso quebra o ciclo da procrastinação, porque você sabe exatamente por onde começar. Em seguida, revise o plano geral. O seu plano deve estar escrito em detalhes, mas aberto a ajustes diários. Hill dizia que quase nenhum plano funciona perfeitamente de primeira, e é por isso que a adaptabilidade é tão importante quanto a persistência. Se algo não deu certo ontem, pergunte-se: qual outra abordagem pode me levar ao mesmo resultado? Assim, em vez de desistir diante dos obstáculos, você cria novos caminhos. Outro ponto que poucos praticam: a autoavaliação. Ao final do dia, gaste 5 minutos para responder honestamente: o que fiz hoje que me aproximou do meu objetivo? O que fiz que me afastou? Que hábitos repeti sem perceber? Essa prática simples expõe sabotadores internos e mostra onde você está gastando energia sem retorno. É desconfortável, mas é o tipo de desconforto que constrói resultados. Hill também enfatizava a importância da fé, não como conceito religioso, mas como convicção inabalável. Fé é acreditar no resultado mesmo sem evidências atuais. Para reforçá-la, ele sugeria repetir afirmações positivas com emoção e confiança, até que se tornassem crenças automáticas. Aqui, o erro é recitar frases frias, sem emoção. Palavras sem sentimento são apenas ruído. É o sentimento intenso que grava a mensagem no subconsciente. E não podemos esquecer do ambiente. O meio onde você está pode potencializar ou destruir seu progresso. Se você vive cercado de pessoas negativas, que zombam das suas metas ou minimizam suas vitórias,
Seu subconsciente absorve essas vibrações. Por isso, o princípio do Mastermind não é opcional, é essencial. Você precisa se associar a pessoas que fortalecem sua visão, seja em encontros presenciais, grupos de estudo ou mentorias. Esse é o combustível para continuar quando a motivação pessoal enfraquecer. Outro elemento prático, a transformação do fracasso. Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Quando algo der errado, a primeira pergunta não deve ser "por que comigo?", mas "onde está a lição e como posso usá-la?". Isso muda completamente a forma como sua mente reage aos problemas. Em vez de se paralisar, você ativa o modo de resolução. Também é fundamental criar um quadro mental da sua meta. Isso pode ser físico, como um mural com imagens e frases, ou digital. Mas mais importante que o quadro é a interação com ele. Não é para ficar na parede como decoração. É para ser usado diariamente como gatilho emocional. Hill sabia que símbolos têm poder e que ver repetidamente a representação do seu objetivo ajuda a fixar a imagem mental. No campo emocional, um ponto crucial é desenvolver a gratidão ativa. Muitas pessoas leem sobre gratidão, mas a praticam de forma superficial. Gratidão ativa é agradecer de forma antecipada por aquilo que você ainda não recebeu, como se já fosse real. Essa técnica cria um alinhamento vibracional poderoso, porque sua mente e seu corpo começam a agir como se o resultado já fosse seu. Isso reduz a ansiedade, elimina o medo e atrai oportunidades compatíveis com essa frequência. Finalmente, é preciso entender que todo esse roteiro não funciona sem consistência. Hill dizia que a persistência é para o sucesso o que o carbono é para o aço. Você não constrói uma mentalidade milionária em uma semana. É repetição, disciplina e paciência. E é aqui que muitos voltam a cometer o erro original. Começam fortes, mas param quando os resultados demoram. O segredo é continuar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Na próxima parte, vamos conectar esse roteiro com exemplos reais de aplicação, para que você veja como esses princípios funcionam no mundo prático e como corrigir imediatamente qualquer sinal de que você está caindo no erro silencioso que impede tantos leitores de transformarem Pense e Enriqueça em realidade. Histórias reais que provam a diferença entre ler e aplicar. A teoria só ganha força quando vemos como ela se manifesta na vida real. Hill sabia disso e por isso recheou seu livro com exemplos de homens e mulheres que transformaram um desejo em resultados concretos. Mas vamos trazer esse conceito para mais perto de nós, com histórias que mostram na prática o que significa aplicar de verdade e o que acontece quando se comete o maior erro. Imagine dois amigos que leram Pense e Enriqueça juntos. Ambos saíram motivados. O primeiro, Carlos, se dedicou a anotar as ideias, mas deixou o caderno na gaveta e seguiu sua rotina normal. O segundo, Renato, pegou seu objetivo, abrir uma empresa de consultoria, e fez exatamente o que Hill recomendava. Escreveu a meta em detalhes, criou um plano com prazos e se comprometeu a 3 ações diárias para avançar. Carlos, 3 meses depois, dizia que o livro era muito bom, mas não funcionava para ele. Renato, no mesmo período, já havia fechado seus 2 primeiros contratos. Não porque a mágica aconteceu, mas porque cada dia ele fazia algo que o aproximava da meta. Essa é a diferença brutal entre ler e aplicar. Outro caso é o de Mariana, que sonhava em viver de arte. Após ler o livro, ela percebeu que tinha passado anos esperando o momento certo para investir no próprio trabalho. Ao aplicar o princípio do desejo ardente, escreveu em um papel: "Até dezembro, viverei exclusivamente da minha arte, vendendo para pelo menos 30 clientes fixos." Ela colou essa declaração na cabeceira da cama,
Leu em voz alta todas as manhãs e noites e, principalmente, saiu para oferecer seu trabalho a pessoas e empresas, mesmo com medo da rejeição. No início, recebeu vários nãos, mas continuou. Em 6 meses, tinha lista de espera. O erro que ela evitou? Achar que só mentalizar era suficiente. Ela fez a parte dela todos os dias. Hill também dizia que é preciso ter a coragem de começar antes de se sentir pronto. Um exemplo claro é o de Felipe, um engenheiro que queria mudar para a área de tecnologia. Ele não esperou concluir todos os cursos e ter certeza absoluta para agir. Montou um portfólio, começou a se candidatar a vagas e a se oferecer para pequenos projetos. Em 4 meses, estava contratado. Isso contrasta com João, que leu o livro no mesmo período e dizia estar se preparando para mudar de carreira. 2 anos depois, João ainda estava se preparando. Aqui vemos o erro silencioso: confundir preparação infinita com progresso. Mas nem todos os exemplos são de vitória imediata. André, por exemplo, aplicou os princípios para criar uma startup, mas fracassou na primeira tentativa. Em vez de desistir, revisitou o livro, releu o capítulo sobre persistência e fez a pergunta que Hill sempre sugeria: onde está a semente do benefício equivalente? Ele percebeu que havia escolhido o sócio errado, que não compartilhava a mesma visão. Na segunda tentativa, com outro parceiro, não só prosperou, como vendeu a empresa anos depois, por um valor milionário. Aqui está outro ensinamento: aplicação real não significa ausência de fracassos, mas capacidade de transformá-los em degraus. E não podemos esquecer de exemplos históricos. Thomas Edison, um dos entrevistados de Hill, falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Para quem lia de fora, parecia teimosia. Mas Edison entendia o que Hill defendia. Cada tentativa não era um fracasso, mas uma descoberta de um caminho que não funcionava. O mesmo vale para Henry Ford, que foi ridicularizado ao insistir na produção de um motor de 8 cilindros fundido em um único bloco. Seus engenheiros diziam que era impossível. Ford respondeu: continuem tentando até conseguirem. Eles conseguiram, e essa inovação mudou a indústria automobilística. O que todos esses casos têm em comum é que nenhum deles caiu na armadilha da leitura passiva. Todos traduziram o que aprenderam em ação persistente e adaptável. Eles não esperaram condições perfeitas, não se prenderam a medos paralisantes e não desistiram ao encontrar barreiras. O maior erro seria ter parado no momento em que as coisas não saíram como esperado. Você pode estar pensando: mas minha vida é diferente, não tenho recursos, contatos ou tempo para aplicar tudo isso. Essa é exatamente a voz do maior sabotador que Hill descreve: a justificativa. Sempre haverá uma razão para não agir e ela sempre parecerá razoável. Mas quando você entende que a mudança começa com um passo pequeno, que pode ser dado hoje, as desculpas perdem força. Não é sobre esperar grandes oportunidades, é sobre criar pequenas vitórias diárias. E para reforçar, vamos deixar claro: o maior erro não é falhar. O maior erro é não agir. Falhar significa que você tentou, aprendeu e pode ajustar. Não agir significa que você escolheu continuar exatamente onde está. Hill dizia que o sucesso raramente vem de um único golpe de sorte. Ele é construído a partir de decisões e ações consistentes, guiadas por uma visão clara e um desejo ardente. Na próxima parte, vamos falar sobre como identificar no seu dia a dia se você está caindo novamente nesse erro e como corrigir imediatamente antes que ele drene sua motivação e faça você acreditar que Pense e Enriqueça é só mais um livro bonito na estante. Como identificar e corrigir o erro antes que ele destrua seus resultados. Uma das coisas mais perigosas sobre o maior erro que falamos até agora é que ele não grita, ele se instala em silêncio. Você não acorda um dia dizendo: hoje vou parar de aplicar o que aprendi.
Ao contrário, você vai diminuindo o ritmo, deixando um hábito para depois, pulando uma leitura diária, esquecendo de revisar o objetivo. Até que, sem perceber, está exatamente como antes de ler o livro. Napoleon Hill sabia que o maior inimigo do sucesso era essa erosão lenta da disciplina. Por isso, ele criou princípios que funcionam como sistemas de monitoramento interno. Se você aprender a reconhecer os sinais, pode corrigir a rota antes que seja tarde. O primeiro sinal de alerta é a ausência de ação imediata. Você termina um capítulo ou tem uma ideia e diz para si mesmo: vou fazer isso depois. Esse depois é o assassino silencioso. Hill repetia que a procrastinação é o assassino das oportunidades. Se você não executa algo relacionado ao seu objetivo nas primeiras 24 horas depois de aprender, a chance de fazer isso cai drasticamente. Então, pergunte-se: qual foi a última vez que você aplicou no mesmo dia algo que aprendeu no livro? Se a resposta não vier rápido, é hora de reativar o hábito. O segundo sinal é a perda de clareza. Quando você não consegue responder com exatidão qual é sua meta principal, está em risco. Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas para isso, é preciso que a mente saiba exatamente o que conceber. Se sua meta está vaga, o subconsciente não tem instruções claras para trabalhar. Por isso, o exercício de reler sua declaração escrita 2 vezes ao dia é tão poderoso. Ele mantém sua visão afiada como uma lâmina. O terceiro sinal é emocional, a falta de entusiasmo. Hill não falava de um entusiasmo superficial, mas daquela energia interna que faz você acordar com vontade de agir. Quando essa energia some, é sinal de que você está se desconectando do desejo ardente. E sem desejo ardente, não há persistência. A solução? Revisite o motivo pelo qual você quer alcançar sua meta. O motivo é o combustível. Sem ele, o carro para. Outro ponto é a influência do ambiente. Se você começou a se cercar novamente de pessoas negativas que minimizam suas ideias ou zombam dos seus planos, está permitindo que o erro se reinstale. Hill foi categórico. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se a sua média é tóxica, seu progresso será corroído. Nesse caso, você precisa restabelecer conexões com pessoas que pensam grande e mantêm a energia alta. Um quinto sinal é a ausência de registro de progresso. Muitos leem o livro, começam empolgados, mas nunca documentam os passos dados. Sem esse registro, você não percebe os avanços nem identifica os pontos de estagnação. O simples ato de manter um diário de ações, revisado semanalmente, cria um efeito poderoso. Ele mostra o quanto você já fez e expõe onde está parando. Para corrigir o erro antes que ele cresça, você precisa de ferramentas práticas. A primeira é o checklist diário de aplicação. Nele, você anota: 1. Li minha meta 2 vezes hoje. 2. Fiz pelo menos 3 ações que me aproximam dela. 3. Ajustei meu plano conforme necessário. 4. Reforcei minha fé e entusiasmo. 5. Me cerquei de pessoas que elevam minha mentalidade. Se a resposta for não para qualquer item, você já sabe onde agir. A segunda ferramenta é o momento zero de decisão. Hill explicava que, para manter a persistência, você precisa decidir agir antes que a dúvida tenha tempo de crescer. Isso significa que, diante de uma oportunidade ou tarefa alinhada à sua meta, você se compromete a agir imediatamente ou, no máximo, até o final do dia. Essa prática mata a procrastinação pela raiz. A terceira ferramenta é o ritual de reforço emocional. Toda noite, antes de dormir, feche os olhos e se imagine vivendo a realização do seu objetivo. Sinta as emoções, veja os detalhes, ouça os sons. Isso não é fantasia, é programação mental.
Quando feito todos os dias, seu subconsciente começa a trabalhar para criar as condições necessárias, buscando conexões e ideias que o levem até lá. Por fim, a ferramenta mais poderosa é a análise de integridade pessoal. Pergunte-se: estou vivendo como a pessoa que já conquistou o que quero? Se a resposta for não, liste quais comportamentos, hábitos e atitudes essa pessoa teria e comece a agir assim agora. Hill defendia que você precisa se tornar primeiro para depois ter. Esse é o ponto em que a maioria falha, porque quer resultados de uma identidade que ainda não construiu. E aqui está a chave. Não existe neutralidade. Ou você está se aproximando do que quer, ou está se afastando. O maior erro é achar que ficar parado mantém você no mesmo lugar. Não mantém. O mundo se move, as oportunidades mudam e a inércia custa caro. Hill dizia que o preço do sucesso é pago adiantado e em parcelas diárias. Isso significa que cada dia conta e cada escolha ou reforça ou enfraquece a sua caminhada. Na próxima parte, vamos fechar esse ciclo com um passo a passo de implementação definitiva, garantindo que você não apenas evite o erro, mas se torne imune a ele, transformando Pense e Enriqueça em uma filosofia viva que guia cada decisão sua. E antes de continuarmos, comente aqui se você já se pegou caindo nesse erro sem perceber. Sua resposta pode ajudar outros a reconhecerem também. A fórmula definitiva: viva o que você leu e nunca mais estacione. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada: como transformar definitivamente Pense e Enriqueça em uma prática viva que molda sua identidade, orienta suas decisões e transforma sua realidade. Porque se você chegou até aqui, é porque não quer ser mais um entre milhões que leem o livro, se inspiram e depois voltam à rotina vazia. Você quer fazer parte do grupo que usa as palavras de Napoleon Hill como instrumento de transformação. Por isso, aqui está o passo a passo definitivo. 1. Declare seu propósito em voz alta todos os dias. Você precisa escrever com riqueza de detalhes o que deseja alcançar. Essa declaração deve conter o que você quer, quando quer, o que dará em troca e qual é a emoção de já ter conseguido. Não é algo para ler como um robô, mas para declarar com presença, emoção e fé. 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Isso reprograma seu subconsciente e te alinha com seu propósito diariamente. 2. Transforme sua meta em 3 ações diárias inegociáveis. Não importa quão ocupada esteja sua agenda. Todos os dias, 3 ações devem ser executadas, sem desculpas. Essas ações devem estar diretamente ligadas ao seu objetivo. Mesmo pequenas, são sementes plantadas com regularidade, que criam raízes profundas. É esse hábito que constrói uma identidade de execução e não mais de intenção. 3. Crie seu ambiente de alta vibração e elimine o que te puxa para baixo. Identifique as pessoas, ambientes e conteúdos que alimentam sua mentalidade de crescimento e os que drenam sua energia. Se necessário, silencie, afaste-se ou limite o contato com quem vive de escassez, reclamações ou medo. Seu ambiente deve ser um aliado, não um inimigo. Monte um campo magnético ao seu redor com livros, vídeos, músicas e conversas que sustentem sua nova frequência. 4. Pratique o ritual da visualização antecipada com gratidão ativa. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e viva mentalmente o seu objetivo realizado. Sinta, imagine, agradeça. Esse ritual cria um campo vibracional que atrai situações, pessoas e oportunidades que ressoam com seu desejo. Não é mágica, é física mental aplicada. Você se torna um ímã para aquilo com que vibra emocionalmente de forma repetida. 5. Documente seu progresso semanalmente com honestidade brutal. Uma vez por semana, sente-se consigo mesmo e analise. O que funcionou? Onde estou falhando? O que posso melhorar? Anote, sem desculpas, sem rodeios.
Essa clareza brutal é o que impede que o erro silencioso volte. É ela que mantém o seu plano vivo e adaptável. É nesse momento que você afia a espada. 6. Decida diariamente agir mesmo sem vontade. Hill ensinava que os campeões não são guiados pela motivação, mas pela decisão. Você pode acordar desanimado, cansado, com medo, mas a decisão já foi tomada. A meta já foi escrita. E o preço do sucesso é pago diariamente. Quando você age sem vontade, você cria uma força interior que o diferencia da maioria. 7. Reforce sua identidade com afirmações de poder emocional. Você não é o que tem, é o que acredita ser. Repita diariamente frases que reforcem sua nova identidade, não como mantra vazio, mas como declaração de quem já é. Eu sou disciplinado. Eu sou milionário em construção. Eu sou um solucionador de problemas. Eu sou digno de riqueza. Diga como quem acredita, porque no início talvez sua mente rejeite, mas com repetição emocional, ela começa a aceitar. E tudo ao seu redor muda. 8. Reconheça que falhar é parte do jogo e não recua. O erro vai acontecer, a frustração virá, as portas fecharão e você continuará. Porque fracasso, segundo Hill, é apenas o universo te testando para saber se você realmente merece aquilo que quer. Os fracos desistem, os fortes se ajustam e você, se chegou até aqui, já não é mais alguém comum. Agora, imagine onde você pode estar em 6 meses se aplicar esse roteiro sem falhar um único dia. Imagine sua conta bancária diferente, sua autoestima, suas oportunidades, seus relacionamentos, o brilho nos seus olhos. Mas imagine também onde estará se continuar apenas pensando, esperando, acreditando que uma hora vai dar certo. A diferença está em decidir hoje, agora, que você não vai mais cometer o maior erro, ler e não aplicar. Você tem agora tudo o que precisa. O mapa está na sua mão, os passos estão claros e a decisão é só sua. Se este vídeo te despertou, compartilhe com alguém que também precisa acordar. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual desses passos você vai aplicar ainda hoje. E principalmente, se inscreva no canal. Aqui, a gente não fala de sonho como algo distante. Aqui a gente transforma sonho em plano e plano em realidade. Porque no fim das contas, o que Napoleon Hill revelou ao mundo foi isso. O sucesso é uma ciência, mas a maioria ainda trata como superstição. E você? Vai tratar como ciência ou continuar deixando a vida ao acaso? A escolha é sua.